Introdução para a temporada 2 do Meta Podcast. Take 1. Voltamos! Mescla de podcast, multimídias na educação linguística crítica está de volta. E antes de começar a falar dessa segunda temporada que está lindíssima, eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que assistiram a primeira temporada, que gostaram, que mandaram seus feedbacks. Foi muito carinho que a gente recebeu, foi muito legal toda a repercussão, então muito obrigado. Preciso também estender os nossos agradecimentos para as pessoas que colaboraram com a gente, que mesclaram com a gente no ano passado e fizeram possível aquela temporada. Então, Luiz, Jonatas, Suelen, Renê, Ana Carolina e Vanessa, o nosso muito obrigado. E se você, que porventura estiver vendo esse vídeo sem ter assistido a primeira temporada e estiver aqui no YouTube, eu vou deixar aqui nos cards, em algum lugar aqui da tela, todos os episódios da primeira temporada para você correr lá e maratonar, hein? Assim que terminar aqui, corra lá para maratonar. Agora, se você está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast ou alguma outra plataforma de distribuição de áudio, role a tela aí do seu celular para baixo e ouça a primeira temporada. Ela está belíssima e eu tenho certeza que vocês vão se divertir, se deslocar, porque foi para isso que a gente produziu aquela temporada. E já começamos no clima de novidades. Mas nós estamos passando por um momento muito delicado no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. E é um dos motivos por qual nós desenvolvemos o projeto. O Mescla de Podcast é feito para levar um momento de descontração, de entretenimento, de acolhimento até vocês. Mas nós não podemos deixar de mencionar também o que está acontecendo. Nós da equipe Mescla lamentamos e mandamos nossos mais profundos sentimentos às famílias das mais de 400 mil vítimas levadas pela Covid em um país em que já tem vacina. Mas daqui nós continuamos com a esperança que Paulo Freire tanto nos dizia de esperançar, que é esperar fazendo, agindo, que essa situação vai mudar, que começamos mais uma temporada do Mescla de Podcast para vocês. Então, para abrir esta temporada, teremos no programa Sapienciando de hoje ela, que é professora, mestra em Linguagens e Práticas Sociais pelo PPG-IELTS da UEG, Juliane Meiotti, debatendo a sua dissertação de mestrado no episódio Gênero, um projeto decolonial na educação linguística. Imperdível, não é? Então, bom episódio para vocês e roda a vinheta. Aí, ó, começou a gravar. Agora começou a gravar? Tá vendo? Aparecendo live 013. Não aparece pra você. Apareceu. Olá, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Agradeço ao convite do Will, muito obrigada. Eu estou muito feliz em estar ocupando aqui esse espaço para bater um papo com meu amigo Will sobre esses temas que são tão relevantes e urgentes, tendo em vista o cenário atual em que vivemos. Estou extremamente feliz por te receber aqui. E Ju, a gente aqui tem a tradição bem básica nesse programa de começar com uma perguntinha assim tranquila de quem é Juliane por Juliane? E o que te move, o que te inspira, de que lugar você fala? Bom, essa parte do Juliane por Juliane, ela é bastante curiosa. Raramente, assim, nós temos a oportunidade dessa autoidentificação. Na maioria das vezes, né, nós entendemos aquilo que somos pelo olhar da outridade, né? Então, essa parte da autoidentificação acho bastante curiosa, sou fã, inclusive, e principalmente das coisas que não cabem no currículo, né? Então, eu vou começar me apresentando pelas diversas facetas, né? Eu sou uma mulher brasileira, não negra, que é ao mesmo tempo mãe, pesquisadora, professora, eu sou espiritualista cristã, eu sou escolarizada, eu transito pela inteligibilidade de gênero, e eu busco maneiras de pensar e de estar no mundo decolonialmente. E eu sou movida pelo sentimento. Canceriana, né? O signo a gente não coloca no currículo. Além desse sentimento,
a crença de que a educação, sobretudo a educação linguística, ela é uma das vias pelas quais podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, ética e igualitária. Isso é o que me move. O seu mestrado nos presenteou com uma belíssima dissertação, que foi defendida agora em 2020, que é intitulada Gênero sob uma perspectiva decolonial de educação linguística crítica. É uma pesquisa encantadora, é um texto muito poderoso, uma escrita forte, engajada. Eu não perco a oportunidade de dizer isso, de falar o quanto esse texto me toca e do quanto eu acho poderoso esse texto. E fiquei pensando, qual foi ou quais foram as motivações para essa pesquisa e a produção desse texto? Eu agradeço, Will, essa leitura empática, essa leitura cuidadosa do texto, desse produto final, né? Que foi uma pesquisa de fato desafiadora. Motivos é muito simples, não nos faltam motivos, porque a gente discutir essa temática de gênero no contexto político que nós estamos vivendo é uma coisa imprescindível. A gente tem, por exemplo, muitas situações de desigualdade, de sofrimento humano, elas decorrem dessas relações assimétricas de gênero. Então, são situações que incidem sobre os aspectos mais cotidianos da sociedade, como, por exemplo, quem pode ou deve realizar determinadas funções, tarefas, a maneira da gente se vestir, a maneira da gente pensar, o nosso comportamento, e, inclusive brinquedos, né? São explorados sobre esse viés. E, ao mesmo tempo, que faz parte dessas ações cotidianas, elas também são responsáveis por situações que causam risco de morte, violência extrema, como o caso da violência doméstica, que na maioria das vezes as pessoas que são vítimas são mulheres, intolerância aos grupos minorizados por suas identidades sexuais, e pessoas que não estão em conformidade à identidade cisgênero. Então, motivos não nos faltam, infelizmente. E, inclusive, as pessoas que vivem ou optam viver os padrões estabelecidos por essa matriz cis heteronormativa, elas podem vir a sofrer ou vivenciar em algum momento uma situação de sofrimento. Então, qualquer pessoa está sujeita a vivenciar uma dessas violências. No entanto, as pessoas lidas ou tidas como gêneros inconformes convivem com maiores riscos de assassinato, com privações de liberdade, com ameaças e outros tipos de coerção. Então, a violência de gênero ela ocorre também com maior frequência quando conjugada a outros marcadores identitários, tal como sexualidade, raça, classe, religiosidade. Então, o que se percebe no contexto atual é um empenho em despolitizar essas questões, tentando invocá-las para uma esfera de um discurso moral, um discurso de valores, né? E todos esses discursos, eles repercutem, né, na educação, repercutem na sociedade. Então, essas foram, assim, as motivações que me saltam aos olhos. Não, eu preciso investigar isso. Eu acho que a gente pode começar, então, falando um pouquinho sobre gênero, né? Porque isso causa ainda algumas dúvidas em algumas pessoas e até certo receio para falar ou conversar sobre, por não ter muito entendimento do que seria, do que é performance de gênero. Então, o que é, né? O que é gênero? O que é performance de gênero, Ju? Então, o gênero, né? Esse conceito e o estudo das relações de gênero, elas podem produzir múltiplos significados. Médicos, biológicos, gramaticais, literários, psicanalíticos, religiosos, históricos, filosóficos, enfim, uma amplitude de significações, né, que elas podem ser, muitas vezes, divergentes e conflitantes entre si. E o que eu gostaria de ressaltar dentro desse campo de difusão de significados, ou de multiplicidade de significados, é que cada campo do saber vai construir os significados de acordo com seus interesses e objetivos específicos. Então, esses significados, eles também são contingenciais. Isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? Mas, antes de tudo, né? Para mim, gênero é vida. Quando falamos de gênero, falamos de vidas,
né? Falamos de relações humanas dentro dessa perspectiva. Então, é comum, né, a gente encontrar com uma quantidade maior de desinformações do que de informações. Pode ser considerado também um dos aspectos de relevância deste estudo. O gênero, ele é uma das características primárias na constituição de nossas identidades e, por consequência, é uma categoria que funda e estrutura a sociedade moderna. Então, eu busco o entendimento de uma perspectiva decolonial de gênero. Ela é entendida como se a gente observa as performances de gênero na modernidade / colonialidade, né? Ele é construído por uma representação de duas partes dicotômicas, ou seja, masculino e feminino, e essas partes são hierárquicas, e essa estrutura, que ela é vista como natural, como ontológica, ela invisibiliza a complexidade e a pluralidade das existências humanas. Então, considerar o gênero como um dos aspectos da colonialidade é fundamental para a gente compreender os processos de dominação, de exploração dessas relações de poder que fazem parte tanto da nossa história como do nosso cotidiano. Então, pensar o gênero em uma perspectiva decolonial implica reconhecer que o gênero, tal como identificamos hoje, com um pressuposto de uma sexualidade, no caso a heterossexualidade, é uma imposição colonial. Então, as performances que são tidas como inteligíveis na modernidade / colonialidade, elas foram gestadas no marco imperativo da colonialidade. Então, os sentidos, os saberes, as relações, as ações, a organização social, as normas comportamentais que identificamos e relacionamos às performances hegemônicas de gênero têm seus ideais normativos inscritos na colonialidade. E ainda no título, qual que é a sua relação com a perspectiva crítica em educação linguística? E o entrelace disso com as perspectivas decoloniais de gênero? Então, o meu entendimento de educação linguística crítica, ele parte de algumas concepções discutidas por autoras e autores da linguística aplicada, que vai conceber essa perspectiva crítica de educação linguística como uma prática problematizadora, né? Isto é, uma postura de constante questionamento às ideias naturalizadas de ser, de entender e construir o mundo, e também por considerar o papel central da linguagem no processo de construção e reconstrução das identidades sociais. Então, esse processo de o que nós temos chamado de educação linguística é, de certo modo, uma concepção bem mais ampliada do que no ensino de línguas, por exemplo, né? Inclui, obviamente, mas dentro dessa perspectiva de ampliação, nós nos comunicamos e nos constituímos via linguagem muito antes de passar pelo processo formal de ensino de língua. Dessa maneira que nós somos constituídos pela linguagem, extrapola o contexto escolar. E para isso, a visão performativa da linguagem é bastante importante, por exemplo, para a gente compreender essa ideia essa compreensão decolonial de gênero. Então, reconhecer a linguagem como performativa, o que significa tudo isso, né? Implica a gente considerar que a linguagem é um modo de ação. A gente não está descrevendo a realidade quando nós falamos. Ela traz à existência aquilo sobre o que está sendo falado, está sendo dito, né? Então, sob essa ótica, é na e pela linguagem que reconstruímos e construímos a nossa realidade, o mundo, e também a nós mesmos, né? Então, dentro desse escopo, é onde as noções de performatividade e decolonialidade, elas se inserem no contexto de educação linguística, justamente para buscar esse movimento de desestabilizar e provocar rupturas nessas concepções binárias e classificações, né, provenientes do pensamento moderno colonial. E, além disso,
para tornar visível, né, essas múltiplas formas de existência que não são incluídas nessas representações hegemônicas. Como já esperado, conhecendo Juliane como conheço, você inaugura seu texto com uma epígrafe sobre uma metáfora de etiquetas adesivas, uma metáfora que é intensa, que é reflexiva, e é de uma obra literária infantil de 2019, escrita e ilustrada por Valentina Frais, e em um trecho você coloca, abre aspas, quando eu nasci, recebi uma etiqueta dizendo, é menina, mas não foi só isso. Ela estava acompanhada de uma série de normas e padrões comportamentais que deveriam ser seguidos para que a minha identidade pudesse ser inteligível. As etiquetas que tornam uma pessoa inteligível são extremamente limitadas e limitadoras, e muitas vezes são responsáveis por situações que provocam sofrimentos humanos. Nossas etiquetas não são naturais ou inatas. Elas são contextual, situacional e performaticamente construídas pelo discurso. Fecha aspas. E depois desse trecho, você segue com um relato muito tocante sobre o seu processo de etiquetamento, digamos assim. Como foi sua vivência com o seu corpo e suas corporalidades no contexto familiar, escolar e outros espaços de convivência? Porque é um relato muito sensível, ao mesmo tempo que é muito forte, ao mesmo tempo que é muito político. Eu acho muito interessante a gente também trazer isso aqui para o mestre. É interessante, é uma oportunidade bacana de conversar sobre isso, mas antes, assim, de fato, de adentrar, né, nesse escopo, eu queria falar um pouco mais sobre a Valentina, que é a autora desse livro. Ela é uma grande amiga, uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração imensa. Ela é uma ilustradora venezuelana, mas que vive aqui no Brasil já há muitos anos. E ela é mãe da Soledad, uma criança muito curiosa, a quem eu dedico a dissertação. E, então, eu queria deixar essa sugestão para que vocês busquem os trabalhos dela, são fantásticos. Ela é uma grande parceira da Débora Diniz, né? É a Valentina que ilustra, por exemplo, o livro Cartas de uma Menina Presa, As Cartilhas da Anis. Então, são muitas produções que elas desenvolvem juntas. Porque, né, geralmente a Débora aparece muito também para quem tem interesse nesse tipo de praxeologia, né? E recentemente elas iniciaram um projeto via Instagram que chama Women in Times of Pandemic, que elas contam a história de mulheres latino-americanas e caribenhas afetadas pela pandemia. Então, cada post ele é publicado, né, em português, espanhol e inglês e tem uma ilustração. Então, se vocês puderem seguir o perfil, acompanhar, nossa, é fantástico, porque é uma autora muito engajada, né? Uma autora atenta a essas questões, e não por acaso, não sei, eu estou supondo, né? Não sei se ela pensou nessa questão das performances identitárias, associando as metáforas, mas essa foi a minha leitura, né? Quando eu li esse livro de literatura infantil. E o perfil da Valentina no Instagram é @estudioanemona. Também super vale a pena acompanhá-la e saber, né, assim, um pouco mais da história dela. Aí, no que diz respeito à metáfora das etiquetas, eu tento fazer uma conexão entre esse olhar da outridade, que essas etiquetas, elas, de acordo com a narrativa, né, com a metáfora, elas são coladas em nós, e com o tempo a gente perde a noção e acaba acreditando que nós somos as próprias etiquetas. Então, quando eu li, eu pensei justamente nesse efeito performativo dessas etiquetas. Todo esse processo ele se dá via linguagem. Então, no livro, né, a autora ela desenvolve a história explorando essas etiquetas. E eu contesto, assim, como ela, né? Quando a gente acaba pensando que somos as próprias etiquetas, é justamente esse efeito ontológico, né? Essa ideia de que nossas performances, sobretudo as performances de gênero, são inatas. Elas vêm de um aspecto ontológico. E quando a gente vai observar de uma maneira mais crítica, a gente vê que esse é apenas o efeito performativo
Enfim, então as nossas etiquetas, eu contesto que elas não são naturais, como você disse, não são inatas, e elas são performaticamente construídas e reconstruídas via linguagem. Então, essas etiquetas, para mim, é um simbolismo de performances identitárias. E receber uma etiqueta de menina foi extremamente complicado, porque como você leu da citação, não é só isso que a gente recebe, né? A gente recebe, essa etiqueta ela vem acompanhada de uma série de expectativas, de normas, de padrões, que se você não seguir, você não vai ser reconhecido como uma pessoa inteligível. Então, não corresponder a essas expectativas me trouxeram, assim, enormes problemas no convívio familiar, no meu processo de escolarização, no meu convívio com amigas, com amigos. E com o tempo, eu fui aprendendo a relacionar as minhas vivências, a historicidade do meu corpo, com os privilégios que tive, sem que esses privilégios ofuscassem as minhas subalternidades. Então, essas etiquetas, ao mesmo tempo que me concedem determinados privilégios, me trazem algumas privações. Então, eu tenho essa ideia, assim. Esse processo de nos desnudar, escrever sobre esses pontos, dessas construções, dessas reconstruções em que a gente passa e que a gente vive no contexto familiar, no contexto escolar, é sempre muito complexo, né? Porque ao mesmo tempo que é muito interessante revisitar esses momentos e entender algumas construções e reconstruções nossas e das nossas identidades, é também um processo doloroso, né? Porque a gente lembra o quanto foi agredido o nosso corpo, quanto nosso corpo foi agredido, e a quantidade de restrição e de repressão ocorreu com esse corpo por não atender uma expectativa já imposta na etiqueta é menino, é menina. Desde muito jovem, assim, eu fui etiquetada, né, para manter essa relação com as metáforas, como uma criança rebelde, uma criança desobediente, né, uma criança problemática. Então, com o tempo que eu fui aprendendo, sabe, a entender que essas etiquetas não são minhas, elas fazem parte de mim. Então, os conflitos, nossa, de fato, foram imensos. Principalmente no contexto, por exemplo, familiar que eu cresci. Numa família que quando recebeu a etiqueta de uma menina, tinham expectativas totalmente diferentes, assim, né? Então, o que vinha acompanhado com essas etiquetas eram padrões que não me cabiam, né? Então, eu era o tempo inteiro advertida a me comportar como uma menina, a aprender, por exemplo, balé, ao invés de artes marciais, Desculpa, Will, é muito pesado, assim. Então, e faz parte da minha trajetória, né? Então, essas séries de sanções o tempo inteiro, né? Nos assuntos da minha família, por exemplo, o que vinha acompanhado com essa etiqueta era o cuidado do lar, era a maternidade, né? Era uma expectativa de um casamento. Então, esses eram os pontos de pauta constantemente abordados nas reuniões familiares. E é muito difícil não querer, não poder, ou me recusar a corresponder a essas expectativas. E muito injusto, né? Ter criado antes mesmo da gente conseguir entender que elas existem. Porque reconhecer, depois de muito tempo achando que o problema era de não atender as expectativas e que, na verdade, essas etiquetas estavam na gente e não eram a gente, é o processo mais doloroso, né? Porque até a gente chegar no entendimento que essas etiquetas elas estão colocadas por uma questão contextual, situacional, já passou muito sofrimento, né? Já passou muitas dores. São recordações dolorosas e é um relato emocionante. E aquela coisa. Somos atravessados, né? Somos atravessados e eu me vejo em alguns momentos na sua fala, porque em alguns momentos eu fui atravessado também pela etiqueta é menino.
e uma expectativa de comportamento, uma expectativa de sexualidade, uma expectativa sobre quem seria o meu, a minha parceira sexual, tudo já veio etiquetado e eu fui não correspondendo a todas as expectativas criadas. E por mais que eu tenha o privilégio de ter ainda uma construção familiar que foi muito respeitosa e em diversos níveis, essas expectativas durante muito tempo me colocou numa situação como se eu estivesse sendo uma pessoa problemática, uma pessoa equivocada, como se o problema realmente fosse eu, né? Eu sempre tive, assim, talvez uma autodefesa, talvez, essa ideia de transgressão, de transgredir, né? De assumir que aquilo não me cabe, que eu não atendo a essas normas comportamentais, eu não me adequo a esse papel de gênero, embora eu tenha, nesse contexto específico, eu vou chamar de privilégio, de transitar para a inteligibilidade de gênero. Há pessoas que não podem, pessoas que não querem corresponder a essa ideia de inteligibilidade. Então, os fatos que nós estamos discutindo aqui, que nós estamos narrando, fazem parte da superfície visível que a gente pode ter do gênero, né? É aquilo que você bate o olho, você pode identificar como sendo masculino ou como sendo feminino. Então, essa superfície oculta, que marginaliza, que invisibiliza toda essa pluralidade de jeitos, de maneiras de ser feminino, de ser masculino, de transitar pelo feminino e pelo masculino, né? de não querer ser parte nem de feminino, nem de masculino, ou transitar. Né? Então, eu acho que o grande problema, esse aspecto naturalizado, essa ideia fixa de que existem apenas essas maneiras de viver, que apenas essas maneiras, essa maneira dicotômica, essa maneira que automaticamente nós vivemos uma hierarquia que ela está posta a despeito dos nossos esforços. Então, enfim, é isso. E essas discussões me lembram bastante sobre como você comenta com muito carinho sobre o curso de formação, abre aspas, questões de gênero e sexualidade no ensino de línguas estrangeiras adicionais, fecha aspas, proposto pelo professor Marcos Túlio em 2013. E você fala que ter participado desse curso foi um divisor de águas em sua vida. Por quê? Como que foi essa experiência nesse curso? Esse curso com o Marco Túlio foi o meu primeiro contato formal, né, com os estudos das relações de gênero. Então, era um curso, né, que envolvia leitura, discussão sobre praxeologias queer. Então, até então, a minha percepção sobre a violência de gênero, ela estava ainda muito assentada, né, nesses aspectos idealizados de gênero. Então, eu, por exemplo, na graduação, eu desenvolvi um trabalho sobre bullying. A minha leitura de mundo naquele momento me dizia que aquelas situações que eu observava e vivenciava era bullying. Então, de fato, o bullying existe. Mas foi por esse viés queer que eu fui entender que essas relações são bem mais complexas e a gente precisa complexificar o gênero, as relações de gênero, para que a gente consiga acessar um pouco mais a fundo, assim, não lidar apenas com as consequências dessa imposição, dessa matriz heteronormativa, mas de que maneira a gente vai conseguir transgredir, de que maneira que a gente vai conseguir provocar rupturas, de que maneira a gente vai construir novos mundos, novas possibilidades, ou então legitimar os novos mundos e as novas possibilidades que existem, né? Porque nada de fato nesse sentido é inaugural. A multiplicidade ela pode ser reconhecida. A grande questão é tentar inserir essa multiplicidade de existências em duas maneiras legítimas de existência, dicotômicas e, como eu já falei, hierárquicas. Então, esse contato com a perspectiva queer ampliou a minha relação comigo mesmo, com as pessoas, aumentou a minha percepção das relações de poder que nos perpassam, que perpassam as instituições, as relações sociais. Antes eu não tinha essa percepção.
E também me ajudou a compreender que as performances identitárias são amplas, são fluídas. E esse processo influenciou consideravelmente na minha prática pedagógica. Então, eu passei a me distanciar de práticas tradicionalistas, voltadas à memorização, à realização de exercício repetitivo, com foco exclusivamente gramatical, ao compreender a centralidade da linguagem na percepção, na construção, na reconstrução do mundo, de nós mesmos também, né? Então, eu me sinto mais à vontade em dialogar, problematizar essas questões identitárias, e isso, no contexto educacional, é fundamental. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, eu pude me apropriar. E aí, o sentido que eu venho pensando de praxis pedagógica, né? Que você se apropria, você passa a ter o desejo, e esse desejo se converte em ação. Então, eu não consigo olhar de um outro modo. Em relação a Juliane, professora, como pesquisar sobre essas praxeologias te ajudou a entender melhor sua sala de aula e outros espaços formativos? Então, eu vou começar pela parte ruim. Sim, porque existe uma parte ruim, que é o peso da responsabilidade ética. Então, eu não consigo mais enxergar determinadas situações do cotidiano que são injustas, que são desiguais, e não olhar para elas, e seguir adiante. Então, hoje eu me considero uma pessoa bem mais engajada, isso nos diversos âmbitos, não somente dentro dessa questão das relações de gênero, né, mas no sentido amplo. E às vezes a gente se depara com situações que a gente não consegue mudar no momento. Então, o peso dessa responsabilidade, eu digo peso, que elas não deixam de nos ferir quando a gente não pode tomar providências ali naquele momento, quando a gente não consegue intervir ali naquele momento. Essa é a parte ruim, né? Que essa percepção um pouco mais crítica, problematizadora, né? E do mundo, ela traz esse eterno desconforto, uma relação com o mundo que muitas vezes não é tão prazerosa. Por outro lado, essa percepção crítica, esse estar no mundo de uma maneira decolonial, ele possibilita que eu possa intervir muito mais na realidade em que eu atuo, no contexto em que eu atuo, pensando nesses espaços de insurgência que podem ser criados dentro desse contexto. Se eu estou na sala de aula, esses espaços são criados lá. Se eu estou em uma reunião, se eu estou em um convívio familiar, então esses espaços insurgentes eu tento reverberar em outros contextos. Eu acredito que eu me vejo como uma professora muito melhor, como uma mãe muito melhor, porque isso para mim é muito importante. Então, a maneira com que eu conduzo a minha relação com meu filho também, né, foi afetada de uma maneira bastante positiva nesse processo de pesquisa. Então, se a gente coloca na balança a parte boa e a parte ruim, a parte boa vence. Muito lindo, é sempre muito bom conversar com você, Ju. Hoje não foi diferente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje no Sapienciano. Acredito que a nossa prosa foi muito provocativa. Mas antes de finalizar, toma a liberdade de ler um trecho dessa dissertação maravilhosa, dando certos spoilers para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, que se interessa por ler na íntegra. Mas você finaliza seu texto dizendo, abre aspas, diante do cenário ultraconservador, neoliberal e propofascista da educação brasileira, urge a necessidade de enfrentamento e do questionamento sobre o papel que cada um de nós desempenhamos na reprodução das iniquidades sociais. Para Andreotti, 2013, a educação demanda uma atitude responsiva e isso requer a coragem, força e humildade de encarar os desafios e dificuldades que essas questões levantam.
A minha expectativa é de que essa dissertação sirva como um convite às práticas de enfrentamento e resistência. E, Ju, posso dizer que eu me sinto muito convidado a essas práticas. Muito obrigado por participar aqui com a gente, muito obrigado pelas reflexões. Eu quero estender o convite a essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, a insurgir e a fazer esse exercício de autorreflexão e questionar qual o papel que cada um de nós desempenha nessa reprodução e produção dessas iniquidades, dessas desigualdades. Fica o convite. Muito obrigado por terem nos assistido até aqui, por terem nos ouvido até aqui. Reforço que a presença de vocês é muito importante, até porque o Mescla é para vocês. Momento bem blogueirinho agora, só para não esquecer, não deixem de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal do YouTube, seguir o podcast no Spotify, no Google Podcast, comentar o que tem achado, suas percepções, impressões. A participação de quem nos ouve, nos assiste é sempre muito importante. Deixe seus relatos também nos comentários, como que é a percepção de gênero, como que funcionou essas etiquetas para vocês. Deixe aqui, vamos expandir, vamos dialogar também com esse episódio nos comentários, e a gente consegue também criar uma comunicação entre nós aqui e quem está nos assistindo. Sim, incrível, né? E foi só o primeiro, estamos só começando. Daqui 15 dias teremos um episódio mostrando uma faceta dela que é doutora, professora da UEG, da pós-graduação PPG e IELTS, que poucos conhecem. Viviane Pires Viana Silvestre estará conosco e posso falar? O episódio está literalmente uma delícia. Então até lá, beijo! Ju, o que você achou? Eu gostei, mas eu fiquei nervosa. É sempre um arraso. E, Ju, vou te falar. Porque eu acho que foi muito bom. Voltou a me ouvir? Voltei. Mas curtiu? Nossa. Achou que foi bom? Gostei muito. Tranquila, né? Foi Eu acho que a leve, gente é muito Spotify e no... Adoro gato, porque gato é assim. Tenha gatos. Você acabou de assistir mais um episódio do Mescla de Podcast, Multimídias na Educação Linguística Crítica, um oferecimento dos laboratórios Lean Life, sob coordenação da professora doutora Bárbara Sabota. Na produção, roteiro e edição estão os mestrandos Wilker Ramos Soares, Hugo de Souza Rodrigues e a mestranda Letícia Gotardi. Ficou curioso de como participar? Para mais informações, entre em contato no e-mail comunicaielt@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!